Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Você que está estudando aí na sua casa a disciplina de Medicina Legal, meu povo, vamos entrar num assunto que não é dos melhores, hein? É um assunto extremamente técnico, doutores. Estamos falando da toxicologia médico-legal. Bom, a priori, cabe já de antemão ressaltar aqui para você que a toxicologia médico-legal, meus amigos, é uma das áreas, segundo a medicina legal, integra uma das áreas da medicina legal e vai estudar a ação de tóxicos e venenos sobre o corpo humano. Pedro, mas isso não é na química forense, lá na parte que a gente estuda dentro da traumatologia? Pois é, eu sempre falo para você que aqui na parte de toxicologia a gente acaba aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento dentro da parte de química forense, tá bom? Então vamos lá. Meus amigos, então o assunto agora que a gente precisa trabalhar aqui com você, entrar de pronto, entrar de sola, diz respeito à toxicologia, olha só, toxicologia médico-legal. E no que tange ao assunto da toxicologia médico-legal, vamos ver a parte mais introdutória da matéria, que os livros de medicina legal, de uma maneira bastante simplória, acaba traduzindo de uma maneira muito superficial, muito rasa. Então você vai perceber que a toxicologia médico-legal ela dá uma ênfase muito maior às drogas ilícitas do que a qualquer outra coisa, e não é bem assim. Claro, aqui nós temos que nos restringir ao nosso edital, para verificar aquilo que tem maior possibilidade de ser cobrado. Tudo bem? Então, para nós iniciarmos o nosso assunto de toxicologia médico-legal, nada melhor do que nós iniciarmos traçando um conceito. Pedro, então o que é a toxicologia médico-legal? Meus amigos, trata-se de uma área que estuda a ação, de agentes tóxicos sobre o corpo humano. Eu sempre gosto de trazer a toxicologia, meus amigos, como sendo uma irmã malvada da farmacologia. Olha que coisa interessante. A farmacologia estuda medicamentos, estuda drogas, não cabe aqui conceituar para você a diferença entre eles, porque não vai cair na sua prova, tudo bem? Mas a farmacologia sempre estuda os efeitos benéficos de determinadas substâncias. Já a toxicologia não. A toxicologia vai de encontro com a farmacologia. A toxicologia por si só, ela acaba estudando os efeitos maléficos, os efeitos ruins de substâncias químicas na interação com o corpo humano. Essa seria a ideia. Tudo bem? Aqui na prática médico-legal, o nosso direcionamento vai ser totalmente voltado, meus amigos, totalmente voltado para a medicina legal. Aqui, mais uma vez, ressalto, não nos cabe trabalhar toxicologia aplicada à perícia, tudo bem? Mas apenas a medicina legal. Com isso, eu parto para você com um estudo a respeito das fases da intoxicação. Não é verdade? Vamos estudar então aqui as fases da intoxicação. As doutrinas de medicina legal já caem de pronto nesse assunto. Eu, particularmente, não acredito que é a melhor didática, mas como a doutrina faz isso e a nossa disciplina, que é a de medicina legal, não tem para onde a gente correr. Tudo bem? Fases da intoxicação, meus amigos. Bom, para nós estudarmos as fases da intoxicação, eu acabei de citar para você um pressuposto conceitual, que toxicologia médico-legal, ela vai estudar os efeitos de agentes tóxicos ao corpo humano aplicado a serviço da justiça. A gente pode até complementar, né, o nosso conceito aqui, ó. Por ser forense ou médico legal, sempre o nosso estudo parte a aplicação jurídica desse dispositivo, tá? É sempre importante você se lembrar que a palavra forense remete à ideia do fórum, tá? Esta seria a ideia. E no que tange às fases da intoxicação, meus amigos, nós podemos, de maneira bastante breve, resumir para você as 4 fases de uma intoxicação. A primeira fase é uma fase que nós chamamos de fase de exposição.
A segunda fase é uma fase que nós chamamos de tóxico-cinética. Na sequência, existe também a tóxico-dinâmica. Tudo bem? E, por fim, nós estudamos a fase clínica, que é bastante importante aí para a área de medicina também. Bom, então as fases da intoxicação, meus amigos, basicamente podem ser resumidas nessas 4 formas: exposição, tóxico-cinética, tóxico-dinâmica e a fase clínica. Tranquilo? Agora, o nosso estudo, ele vai partir para o estudo basicamente de cada um desses elementos, cada um deles. Então vem comigo. Eu agora preciso inaugurar com você o nosso item de número 3, que estuda basicamente a exposição. Então vamos lá? Nosso item de número 3, portanto, vai estudar a exposição. E aí você de pronto já poderia me indagar o seguinte: Pedro, mas o que vem a ser a exposição lá na toxicologia? Pois é, meus amigos, a exposição, segundo a doutrina, é a fase de contato. É a fase de contato entre o agente tóxico e o sistema biológico. Então lembre-se o seguinte: exposição é o contato que se tem entre o agente tóxico e um sistema biológico, que você sabe que no nosso caso acaba sendo o quê? O corpo humano. E aí, dentro das vias de exposição estudadas dentro da toxicologia médico-legal, existem 3 que são principais. A via oral, que é a fase, meus amigos, basicamente, em que o indivíduo acaba o quê? Deglutindo, engolindo a substância. Então a fase oral nada mais é do que a absorção dada. Nós veremos lá na frente que a fase de absorção ela integra outra etapa, né? A absorção dada pelo trato gastrointestinal. Então, por exemplo, a importância aqui na toxicologia médico-legal no que tange a fase de exposição por via oral diz respeito principalmente a crianças. Crianças que estão expostas, por exemplo, a quiboa, que é famoso hipoclorito, não é verdade? A produtos de limpeza, tintas. Tudo isso é importante que se diga. Então, a principal fase de exposição no que diz respeito à via oral é você se lembrar. Quando nós temos crianças, quando nós temos pessoas que não são treinadas para lidar com determinadas substâncias, é possível que, por exemplo, haja deglutição. Além disso, a causa médico-legal, muitas vezes por via oral, pode ser indicativo de tentativa de homicídio, meus amigos. Quando você, por exemplo, a pessoa pede um café e você mistura junto com açúcar um pozinho branco chamado de cianeto, né? Alguns chamam de cianureto, mas a nomenclatura é incorreta, tá? Cianeto é um agente asfixiante. E olha que coisa, é uma forma que a gente tem, por exemplo, de se verificar a causa mortis do indivíduo. Pode ser por intoxicação. Tudo bem? Não bastasse isso, eu supero a fase oral e agora eu vou para a segunda maior forma de exposição que nós temos, que é a via dérmica. Não é verdade? Lembrando que a via dérmica é aquela via em que o indivíduo basicamente tem absorção transfolicular, ou seja, absorção pelos folículos da pele, notadamente folículo piloso, tudo bem? E também transepidérmica. Transepidérmica. Aí você pode já me indagar de pronto: Pedro, mas fala para mim quais seriam as pessoas expostas a um tipo de exposição dérmica? Meus amigos, quem trabalha com agrotóxico. Já viu o cara passando agrotóxico no meio rural? Pois é, na hora que ele joga aquele triazol, por exemplo, quando ele joga aquele fungicida, aquele herbicida, paraquat, por exemplo, estes compostos normalmente possuem uma apolaridade relevante. E nós veremos na fase de absorção que moléculas apolares, moléculas que não possuem muita solubilidade em água, elas são muito bem absorvidas pela nossa pele. Já ouviu falar daquele adesivo de nicotina que a galera, por exemplo, que é fumante utiliza? Nesse caso, a absorção é transepidérmica e transfolicular. Olha que coisa interessante. Então aqui nós estamos diante da exposição dérmica. Existe também uma terceira exposição, que é a exposição respiratória. Exposição respiratória.
Neste caso, meus amigos, é claro que tudo vai depender das características da molécula. E aqui nós já temos uma questão de prova interessante, né? Características da molécula. Nesse caso, as características são substanciais para você determinar se ela pode ou não ser absorvida via respiratória. Por exemplo, a polaridade desta molécula. Como eu já falei, moléculas apolares são muito bem absorvidas pelo corpo humano, né? Eu ainda tenho também o tamanho desta molécula, e no que tange ao tamanho, meus amigos, olha que coisa interessante. A literatura cita alguns tamanhos que podem atingir os pulmões. Olha só, quando nós tivermos moléculas menores que 1 micrômetro, ela entra nos pulmões. Ela tem capacidade de adentrar os pulmões. Já moléculas que ficam entre 5 e 1 micrômetro, estas moléculas, meus amigos, normalmente ficam retidas no trato respiratório baixo. Agora, moléculas que são maiores do que 5 micrômetros, meus amigos, estas moléculas normalmente ficam retidas na cavidade nasal. Na cavidade nasal. Tudo bem? Então, polaridade, tamanho, características fisicoquímicas da molécula, né? Características que são fisicoquímicas. Pedro, como assim características fisicoquímicas? Meus amigos, qual é o estado físico que ela se encontra, se ela está dissolvida, tudo isso são características que podem influenciar diretamente a questão relativa à absorção. Tudo bem? Essa é a primeira fase, é a fase de exposição, como que o indivíduo se expõe a determinados agentes tóxicos. Tudo bem? Vamos para a segunda fase importantíssima, hein? Chamada de toxicocinética. Então vamos inaugurar aqui a segunda fase, que é o nosso item 4, chamado de toxicocinética. E meus amigos, já começa a questão de prova aqui, hein? Toxicocinética é a segunda fase da intoxicação e basicamente consiste no trajeto. Nada mais é do que o trajeto percorrido pelo agente tóxico no corpo humano. Tudo bem? É nada mais do que o trajeto percorrido pelo agente tóxico no corpo humano, meus amigos. Então, quando nós estudamos a cinética de determinados compostos tóxicos ou químicos, nós estamos estudando a forma que ele entra no corpo, a forma que ele se distribui, a fase que ele é metabolizado e a forma que ele sai. Isto basicamente é o estudo dado por meio da toxicocinética. Deu para entender? Em linhas gerais, basicamente a medicina legal não costuma aprofundar tanto. Eu ainda gosto de trabalhar um pouco mais a fundo isso aqui com você, só para você entender um pouquinho melhor. E aí, meus amigos, após a exposição, como eu já falei para você, o que se tem é a absorção desta substância. Pronto, a pessoa está exposta. Esta substância pode ou não ser absorvida a depender das suas características. Esta absorção de substâncias, meus amigos, nada mais é do que a passagem. É nada mais do que a passagem do meio externo para o meio interno, ou seja, a passagem da substância química para dentro do corpo. E aí, quando a gente acaba estudando a absorção, você vê comigo que a absorção pode se dar de várias formas, meus amigos, notadamente por meio de um transporte ativo, ou ainda pode se dar por transporte passivo. Nossa, Pedro, eu lembro de ter estudado isso em algum momento das aulas de biologia. Pois é, meus amigos, essa seria a ideia. Tudo bem? Então vem aqui comigo para você conseguir entender um pouquinho melhor. A fase de absorção é a primeira etapa da toxicocinética. Consiste na passagem do agente tóxico do meio externo para o meio interno. Esta seria a absorção. E aí, como eu já falei para você, as formas de absorção que se tem pode se dar por transporte ativo e passivo. E aí você tem que estudar aqui comigo. Olha o exemplo clássico que a gente tem.
Normalmente, meus amigos, moléculas apolares... Pedro, você pode me dar um exemplo de moléculas apolares? Lógico que eu posso, lógico que eu posso. Exemplo clássico que a gente tem, a nicotina. Tudo bem? É um exemplo clássico que a gente tem de molécula polar. Um exemplo, canabinoides, lá na maconha. Olha como que ela transpassa as barreiras celulares, meus amigos, por difusão simples. Então, difusão simples é uma forma que a gente tem, basicamente, de transporte. Tudo bem? Como a bicamada lipídica celular é extremamente apolar, moléculas que também são apolares transpassam com muita tranquilidade isso aqui, notadamente gases como o oxigênio. A molécula de oxigênio, não sei se você sabia, quimicamente ela é assim, ó, é um oxigênio ligado a outro. Se nós temos um oxigênio ligado a outro em uma molécula simétrica, esta molécula é notadamente apolar. Ela se difunde muito bem pelo corpo, ok? Também pode haver passagem de algumas moléculas que têm um tamanho maior por meio daquilo que a gente chama de difusão facilitada, que é aquela dada por carreadores. Então existem proteínas de membrana que funcionam como transportadores de algumas moléculas. Pedro, você pode me dar um exemplo de transporte de moléculas que são maiores, que não conseguem passar a membrana plasmática? Posso. Açúcar, por exemplo. O açúcar, a glicose, quando a gente pega o açúcar, meus amigos, estamos falando da sacarose. A sacarose ela é quebrada no nosso intestino em glicose, por exemplo. Tá? Esta glicose ela tem que entrar no nosso corpo. Como que ela entra no nosso corpo? Fala para mim. Por meio de moléculas carreadoras, que é um receptor específico chamado de SGLT. Tudo bem? Você não precisa saber disso, é muito aprofundado, mas tudo bem, é só para você entender a ideia. Então a molécula pode passar por difusão simples, que é aquela que é apolar e tem facilidade de transpassar a membrana, só que existem moléculas que são polares e grandes. Estas moléculas não conseguem transpassar a membrana plasmática com facilidade. Neste caso, eles precisam de proteínas carreadoras, proteínas que liberam a passagem desta molécula para dentro da célula. Este transporte é chamado de difusão facilitada. Tudo bem? Então nós vimos a difusão simples e nós vimos a difusão facilitada. Por outro lado, lembrando que no transporte passivo, meus amigos, não há gasto de energia. Tudo bem? Já no transporte ativo, há gasto de ATP, que é energia química celular. O transporte ativo, meus amigos, normalmente acontece por meio de moléculas chamadas de bombas. Bombas, por exemplo, de sódio e potássio. É o grande exemplo que a gente tem da absorção desses compostos químicos na prática. Deu para entender? Então esta seria a ideia básica que a gente tem do ponto de vista da absorção. Bacaninha? Então nós batemos a primeira etapa da toxicocinética, que é a absorção. Pronto, Pedro. A molécula conseguiu passar do ambiente externo, como por exemplo o pulmão e o trato gastrointestinal, para o meio interno. Ela caiu na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Assim, doutores, nós entramos na fase 2, que é o nosso item de letra B. É a segunda etapa da toxicocinética, chamada de distribuição e armazenamento. Distribuição mais o armazenamento. Pedro, como assim distribuição e armazenamento? Meus amigos, distribuição nada mais é, repare, do que a sua distribuição pelo corpo, né? É o seu transporte pelo corpo. E armazenamento é nada mais do que o estoque. É a estocagem de determinado agente químico no nosso corpo. Aí você vai me indagar, Pedro, mas isso acontece? Estocagem de substâncias químicas no nosso corpo? Meus amigos, sim. Exemplo clássico que a gente tem, canabinoides. Não é à toa que o seu exame toxicológico muitas vezes pega moléculas que você utilizou 2, 3 meses atrás. Olha que coisa! Crack, cocaína e os seus derivados. A questão relativa ao uso de maconha com delta-9-THC impregnado no tecido adiposo. Meus amigos, distribuição e armazenamento estuda isso.
Então vamos devagar. A molécula passou para o ambiente interno e caiu no sangue. Beleza, Pedro. Caiu no sangue por via pulmonar, por via respiratória, que é o exemplo clássico que a gente tem, via dérmica ou ainda por via oral. Neste caso, esta molécula, não tenha dúvida, doutores, que neste caso concreto, ela será distribuída primeiro, para órgãos que têm um alto aporte sanguíneo. Tudo bem? Ela vai ser distribuída pelo corpo em órgãos que possuem um alto aporte sanguíneo. Pedro, você pode me dar um exemplo? Claro, os rins, o sistema nervoso central. Depois nós temos também a distribuição, doutores, sendo realizada para o coração e para o fígado. Para o coração e também para o fígado. E meus amigos, falou de fígado, é importante que nós nos lembremos de uma coisa. Em se tratando de moléculas absorvidas por via oral, é muito comum a gente encontrar na nossa prova uma coisa que a gente chama de efeito de primeira passagem. Olha que coisa curiosa. O que é o efeito de primeira passagem, Pedro? Olha que tópico interessante da gente trabalhar. Quando você toma um medicamento, por exemplo, esse medicamento ele é absorvido lá no seu intestino, pelo menos como regra, tá? Lá no seu duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, o medicamento ele é absorvido, ele cai no sangue. E aí nós temos basicamente as veias mesentéricas, meus amigos, levando este composto que acabou de ser absorvido para o fígado. O que acontece quando esse medicamento passa pelo fígado? Ele é metabolizado. Então o que acontece? Você toma 1 grama de dipirona, por exemplo, só que somente se distribui pelo seu corpo 60% disso, 50% disso. Por quê? Porque a partir do momento que esta molécula é absorvida pelo nosso intestino, isso passa pelo fígado. Ao passar pelo fígado, ele sofre aquilo que a gente chama de efeito de primeira passagem. Deu para entender? O fígado já metaboliza uma quantidade relevante desse medicamento, não surtindo, portanto, o efeito. Ok? Esse é o chamado efeito de primeira passagem. Portanto, o efeito de primeira passagem, você pode colocar aqui que ela reduz o tempo de meia-vida do composto. Ela reduz o tempo de meia-vida. Por quê, Pedro? Porque ele reduz a quantidade de medicamento ou de agente tóxico que você ingeriu. Essa seria a ideia. Tudo bem? Então, muito cuidado se a banca cobrar o tal do fígado na distribuição e armazenamento. Ok? Esta seria a ideia. No que tange, meus amigos, ao armazenamento, à estocagem, é importante você afirmar que o armazenamento de agentes tóxicos se darão em regiões do corpo em que existe uma afinidade por aquele tipo de composto. Eu vou te dar um exemplo clássico. Maconha. Os canabinoides, meus amigos, são agentes extremamente apolares. Portanto, onde eles gostam de ficar armazenado no corpo humano? Tecido adiposo. Não é à toa que os gordinhos sentem muitas vezes menos efeitos da maconha do que aquela pessoa que é totalmente magra. Percebeu? Então tudo vai depender. É claro que aqui a gente precisa ter uma visão geral. Como eu falei para você, a gente não precisa aprofundar tecnicamente em cada elemento, tá? Aqui é só para você ter uma noção. Nem a medicina legal aprofunda da forma que eu estou fazendo aqui com você, tá? Então a ideia é essa. O agente tóxico ele será estocado em regiões que ele tem afinidade. Exemplo clássico, alguns metais pesados eles se depositam nos dentes. Chumbo, por exemplo. É um exemplo clássico que a gente tem na prática. Tudo bem? Então essa seria a segunda etapa, a biodistribuição e o armazenamento. Vamos para a terceira grande etapa que a gente tem da toxicocinética, que é a fase de biotransformação. Biotransformação. Meus amigos, a biotransformação é nada mais do que um procedimento que acontece predominantemente no fígado. Então a biotransformação é nada mais do que a metabolização do agente tóxico. É a metabolização de determinado agente tóxico que acontece predominantemente no fígado.
Então, cerca de 95% da biotransformação de agentes tóxicos que adentram o corpo humano, eles são biometabolizados no fígado. Essa seria a ideia. Pedro, mas como que o fígado acaba metabolizando esses compostos? Pois é isso que nos importa. Existem no fígado, meus amigos, as chamadas reações de fase 1 e também as reações que a gente chama de reações de fase 2. Olha que coisa interessante. As reações de fase 1 que a gente acaba encontrando no fígado consiste nada mais na oxidação, você oxida a molécula, tudo bem? Reduz molécula, redução, oxidação é retirar elétron. Reduzir é adicionar elétron, tudo bem? Ou até mesmo reações de hidrólise. Deu para entender? Então você oxida, por exemplo, o etanol. Olha o exemplo clássico, o álcool. Meu brother, você que toma muita cachaça, o etanol, quando ele é biotransformado pelo fígado, olha que coisa interessante, ele é oxidado, ele sofre uma reação de oxidação. Esse etanol vira acetaldeído e depois vira o ácido acético. Olha que coisa interessante, isso a gente vê normalmente na toxicologia da embriaguez. Tudo bem? Então esse etanol, ele é oxidado primeiramente pelo fígado. Pedro, mas quem faz isso no fígado? Quais são as famílias de enzimas que costumam fazer, que costuma basicamente fazer este aspecto aí? Olha que coisa. Estas reações normalmente são intermediadas por moléculas chamadas de citocromos, da família P450. Pedro, o que são citocromos? Meus amigos, são moléculas especializadas no transporte de elétrons. Então imagina, chega o etanol todo bonitão lá. Os citocromos que estão ali, eles atacam a molécula de etanol retirando grupamentos dele. Isto são as reações de fase 1, oxidação, redução e hidrólise. E aí eu te pergunto, você metaboliza etanol igual sua mãe? Você metaboliza etanol igual um jovem? Lógico que não. É por isso, meus amigos, que as reações de fase 1 são altamente influenciadas por alguns fatores. Por exemplo, raça. Por exemplo, idade. Por exemplo, gênero. Eu te pergunto, as mulheres metabolizam etanol igual o homem? Lógico que não, né? De acordo com a genética da pessoa e por aí vai. Então esses são os fatores que alteram as chamadas reações de fase 1. Por outro lado, meus amigos, ainda existem as reações que a gente chama de reações de fase 2. E aí eu vou te perguntar, o que são as reações de fase 2, doutor? As reações de fase 2 nada mais são do que reações de desativação de moléculas. Reações de desativação, em que normalmente o composto ele é conjugado com um agente que é polar. Pedro, eu não sei se eu entendi. Vamos analisar com um pouquinho mais de calma essa história que a gente tem das reações de fase 2? Então imagina, olha que coisa interessante. Quando nós estudamos a metabolização, por exemplo, da dipirona, meus amigos, a dipirona, quando ela é hidrolisada, quando ela é oxidada, ela gera agentes extremamente tóxicos chamados de radicais livres, inclusive que são cancerígenos. Esses radicais livres, meus amigos, eles precisam se ligar a alguma coisa que é inerte. Eles precisam se ligar a alguma coisa que deixe estável a molécula. Percebeu? Exemplo, glicuronato ou ácido glicurônico. É um exemplo clássico. Glicina, que é um aminoácido. Então esses compostos, eles se ligam às moléculas que são instáveis, estabilizando-as e aumentando a sua polaridade para que seja excretado na urina. Repare, o sangue ele tem alta quantidade de água. Então substâncias se dissolvem relativamente bem em água. Quando a molécula ela é polar, lembra que a água também é polar, não é verdade? A água polar dissolve uma substância que é polar, só que por esta substância ser polar, ela não passa facilmente para os órgãos, ela se mantém no sangue. Se ela se mantém no sangue, ela pode ser filtrada pelos rins e, portanto, ser excretada via urina. Essa é a estratégia utilizada hoje pelo nosso fígado nessas etapas de biotransformação. Tudo bem? Bacaninha? Então, biotransformação é nada mais do que a metabolização de determinados agentes tóxicos.
E para nós fecharmos, a última etapa que a gente tem da toxicocinética, nós temos também basicamente o quê? A fase de excreção. Olha que coisa interessante! A fase de excreção, meus amigos, nada mais é do que a fase de eliminação daquele composto do corpo humano. É nada mais do que a eliminação. E esta eliminação do corpo humano pode se dar pelas fezes, mais incomum, pode se dar pela urina, que é a principal forma de excreção estudada, ou ainda pode se dar pela respiração. Já ouviu falar de bafômetro? Pois é, o teste do etilômetro, tão famoso na embriaguez no volante. Pois é, quando você respira e tem um teor de álcool dentro do seu corpo, esta expiração elimina etanol. Percebeu a ideia? Então, muito cuidado. No que tange a última fase, a excreção, falamos, portanto, da eliminação daquele composto do corpo humano. Lembrando que muitos concursos públicos, inclusive, eles acabam trazendo à tona, digamos assim, o exame via urina de compostos que você utilizou. Então, olha o nível de importância desse tópico, tudo bem? Bom, fechamos então a toxicocinética, vamos partir para o nosso item de número 5, que é a toxicodinâmica. A toxicodinâmica, meus amigos, ela não vai estudar agora o trajeto daquele composto no corpo humano. Ela acaba estudando o mecanismo de ação. Ou seja, nós veremos a influência de determinados agentes tóxicos sobre receptores celulares. Sobre receptores celulares. Essa é a ideia. Tudo bem? Então vou te dar um exemplo. A maconha, quando ela é fumada, ela atua sobre receptores canabinoides. Não é verdade? Agrotóxicos, quando são absorvidos pelo corpo, eles atuam sobre uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Calma que a gente vai ver isso tudo lá na frente, fique tranquilo. Então, a toxicodinâmica, ela vai acabar estudando, meus amigos, a interação com compostos do corpo humano a nível celular, a nível molecular mesmo. Onde que o crack se liga? Onde basicamente a anfetamina se liga. Percebeu a ideia? Então a toxicodinâmica vai tratar deste assunto. Claro, mais uma vez, nós veremos isso no momento oportuno também, quando nós falarmos de agentes tóxicos em espécie. Tá bom? Por fim, entramos na última fase, que é a fase clínica. Meus amigos, o que vem a ser a chamada fase clínica? É nada mais, doutores, do que a fase que vai avaliar o atendimento do paciente. Então aqui nós estamos falando do atendimento dado ao agente que foi intoxicado em pronto-socorro. Estamos falando, por exemplo, imagina uma criança. Uma criança ela está apresentando alguns sintomas porque ela ingeriu tinta. Imagina, você está pintando uma parede da sua casa de preto e a criança achou bonito o preto e começou a comer a tinta. Meu brother, essa criança precisa ser atendida em pronto-socorro. E aí o que se faz na fase clínica, Pedro? Eu trouxe para você basicamente um raciocínio. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que se faz é um raciocínio toxicológico para tentar se buscar por anamnese qual foi o agente tóxico. Anamnese, que é nada mais do que uma consulta, anamnese, né? É nada mais do que uma consulta com verificação do histórico para saber a que essa pessoa foi exposta. Esse é o raciocínio toxicológico. Depois, se faz um diagnóstico diferencial para tentar especificamente determinar quem que vai ser o agente tóxico. Aqui você vai pressupor a existência de alguns agentes tóxicos. Depois, diretrizes. Você vai estudar o que fazer. O que fazer a partir daí. Não é verdade? E por fim, a aplicação de alguns tipos de antídotos que nós vamos trabalhar aqui na prática, que é nada mais do que a resposta dada pelo médico lá em sede de pronto-socorro. E aí, claro, que tudo isso pode ser pormenorizado em 6 etapas.
e aí a gente pode até acabar estudando essas etapas aqui na prática. Olha só, então aqui nós vamos ver as etapas do atendimento da fase clínica. Quais são as 6 etapas? Pedro, a primeira coisa, imagina, chegou uma criança, chegou um idoso, chegou alguém que foi vítima, por exemplo, de intoxicação tentativa de homicídio. A primeira coisa que se faz é a estabilização clínica. Pedro, como assim estabilização clínica? Meus amigos, vai se verificar neste aspecto vias aéreas, se estão ou não estão obstruídas. Vai se verificar o batimento cardíaco. Vai se verificar a circulação do sangue. Vai se verificar também os sintomas do sistema nervoso central, se ele está confuso, se ele consegue enxergar. Então você vai verificar o que o paciente está detectando, quais são os sintomas apresentados por ele. Essa é a primeira etapa, a estabilização clínica. Tudo bem? Segundo, a avaliação, né? Nesse caso, o médico ele vai fazer uma avaliação clínica daqueles sintomas. Depois, será feita a prevenção de absorção continuada. Prevenção de absorção continuada, você já deve ter ouvido falar em carvão ativado. Imagina, a criancinha tomou tinta. Você certamente vai dar carvão ativado para essa criança. Por quê? O carvão ativado, meus amigos, ele adsorve. Cuidado, o termo é adsorve com D. Qual que é a diferença, Pedro, de absorver e adsorver? Adsorver é manter na superfície, não é trazer para dentro. Então o carvão ativado, ele é um agente adsorvente. Se ele traz isso para a superfície do carvão ativado, isso reduz a absorção daquela tinta. Deu para entender? Prevenção da absorção. Depois, o médico ele vai tentar aumentar a eliminação por meio de alguns agentes diuréticos, por exemplo. Será muitas vezes utilizado um antídoto a depender do caso concreto. E, por fim, serão adotadas algumas medidas de suporte, como no caso respirador. Ok? Então estas são as etapas da chamada fase clínica, sempre na expectativa de estabilizar o paciente que foi intoxicado por cianeto, que foi intoxicado, por exemplo, por organofosforados, por carbamatos, que são agrotóxicos. Já ouviu falar do chumbinho, meus amigos? Chumbinho é um carbamato, é um agrotóxico. É possível você tentar matar alguém com essa parada. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse aspecto na sua prova. E, doutores, é mais noção aqui mesmo, você não precisa aprofundar. É claro que aqui é uma aula basal que vai subsidiar as demais que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Então, vimos basicamente o conceito e as fases de uma intoxicação e daqui para frente a gente vai tentar aprimorar e aplicar um pouquinho mais desse conhecimento dentro dos agentes tóxicos que são trabalhados no seu edital.